Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre simplificação de frações ou fração irredutível. Vou te mostrar de maneira bem simples e bem prática como determinar a fração irredutível para quaisquer frações. Vem comigo e vamos aprender aqui. Olha só, esse processo consiste em reduzir a fração, olha só essa palavrinha aqui, ó, reduzir a fração a uma fração menor para melhor compreensão. Então, assim, você vai tentar obter uma fração que represente a mesma coisa, mas que seja mais fácil de compreender. Olha só, 24/36, ou 24/36avos. Eu vou reduzir ela até chegar na fração irredutível, de maneira que o que eu vou obter aqui seja algo que represente a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos começar aqui. O processo, gente, que a gente vai utilizar aqui são divisões simultâneas consecutivas. Olha só. Tanto o número 24 quanto o número 36 são pares, então dá para dividir eles por 2. Nessa parte aqui da simplificação de frações, você não precisa utilizar apenas os números primos. Mas se você quiser, você vai facilitar um pouco aí o seu processo. Ele pode ficar até um pouquinho mais longo, mas vai ficar mais fácil para você. Olha só, eu vou dividir então os dois números por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2 dá 18. Ok? Se você não souber fazer de cabeça, arma. E, gente, aqui a gente precisa escolher números que dividam de maneira exata, tá bom? Então, ó, 12 e 18 ainda são números pares. Então, eu vou usar aqui de novo o número 2. Tranquilo? Olha só, 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Beleza, a gente tem então 6 nonos. Não dá mais para eu dividir por 2, porque apesar do número 6 dar para dividir por 2, ele é par, o número 9 não dá. Então, eu preciso escolher um outro número que divida ambos os números aqui, tanto o número 6 quanto o número 9. Então, eu posso escolher aqui, nesse caso, o número 3. Lembrando que aqui eu não preciso escolher apenas números primos, mas você pode escolher apenas números primos para facilitar. Então, eu vou dividir aqui por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. E aqui está a minha fração irredutível. Professor, como que eu sei que eu cheguei numa fração irredutível? Gente, aqui nesse caso é muito fácil a gente saber que é a fração irredutível. Por quê? Porque aqui eu tive dois números que são primos. Eu só posso dividir o número 2 por ele mesmo. E eu só posso dividir o número 3 por ele mesmo. O mesmo acontece se o número não for primo, mas, por exemplo, você não conseguir simplificá-lo. Como é o caso, por exemplo, do número 14/15. Nenhum desses números aqui é primo. Porém, você não consegue simplificar essa fração aqui. Não tem nenhum número que você possa utilizar para dividir o 14 e o número 15 ao mesmo tempo. Então, essa fração é irredutível, apesar de não ter nenhum número primo aqui. Então, não é só quando você encontra números primos na fração. Às vezes, você tem que parar antes quando você não consegue encontrar um divisor em comum daqueles números ali. Você pode até estar se perguntando, como que eu sei, professor, quando parar de fazer a simplificação? Bom, eu tinha também essa dúvida, e a resposta é que, com o tempo, você começa a entender melhor como funcionam as divisões. Porém, eu vou te mostrar o processo aqui para encontrar o divisor dos dois números, de maneira que você precise fazer apenas uma divisão. Eu vou te mostrar aqui agora, e o processo que nós vamos utilizar é o máximo divisor comum entre esses números. Vou colocá-los aqui, então. Aqui no processo do máximo divisor comum, você deve utilizar apenas números primos. Se você não sabe o que é o máximo divisor comum, eu tenho um vídeo aí no canal que pode te ajudar a respeito. O que eu vou fazer aqui é calcular o máximo divisor comum com um adicionalzinho e eu já vou te explicar qual é. Vamos lá. O número 24 e o número 36 são pares, então eu vou fazer aqui uma divisão por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2 dá 18. Beleza, olha só, o número 2 dividiu os dois números, então eu vou marcar ele aqui. Continuando, o número 12 e o número 18 ainda são pares, dá para dividir os dois por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Mais uma vez, o número 2 dividiu os dois números aqui, tanto o 12 quanto o 18, então eu marco ele ali também. Agora, olha só, o número 6 ele é par, eu vou dividir então por 2.
Então, olha só como é que fica. 6 dividido por 2 dá 3, e o 9 não dá para dividir por 2, vou repetir. Tá vendo que esse número 2 só dividiu o 6? Então, eu vou pegar esse número 2 e vou colocar ele aqui em cima do número 24, tá? Porque ele só dividiu o número 6. Eu já vou te explicar o porquê disso daqui. Agora, nessa linha aqui, eu vou dividir por 3. Tanto 3 quanto 9 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. E aqui eu vou circular o número 3 porque ele dividiu os dois números. Continuando, o 3 eu só vou poder dividir por ele mesmo, então eu coloco aqui o número 3, e 3 dividido por 3 dá 1. E esse número 3, que dividiu apenas o número 3, eu vou colocar aqui em cima do número 3, ó, aqui em cima do 36, no caso. Coloquei o número 3 aqui, e vamos só ver qual que é o máximo divisor comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E esse número que a gente acabou de obter como resposta é o número que a gente vai utilizar para dividir apenas uma vez essa fração aqui. Então, eu vou simplificar ela apenas uma vez. Olha só. Tá, professor, quanto que vai dar então 24 dividido por 12? Calma, gente, olha só, eu não preciso nem fazer divisão porque a resposta já está no quadro. Tá vendo esse número 2 que eu coloquei aqui em cima do 24, que era o número que dividiu só ele? Então, olha só, esse número 2 é a nossa resposta aqui. É o número que vai em cima. E a resposta de 36 dividido por 12 também está aqui anotado. É o número 3. Então, a gente coloca aqui o número 3 e está aí a nossa resposta 2/3. Mesma fraçãozinha que eu obtive ali. Fica a seu critério optar pelo melhor método aí para você. Você pode tanto utilizar a divisão sucessiva, ou você pode utilizar aí o máximo divisor comum sem problema algum. Fica a dica, é claro, se você quiser ter certeza que encontrou a fração irredutível, utilize o método do máximo divisor comum. Tranquilo? Só um detalhe, gente. Aqui eu dividi utilizando apenas números primos. Eu disse para você que não precisa utilizar apenas números primos. Se você vê ali que os dois números dividem por 4, ou divide por 6, ou por 10, você pode fazer essa divisão também, sem problema nenhum. Você pode dividir por qualquer número. Já se você optar pelo método do máximo divisor comum, só pode utilizar números primos, ok? Só um detalhe, gente. Aqui nas divisões sucessivas, eu esqueci de comentar que cada uma dessas frações é igual. Elas representam a mesma quantidade, tá? Então, eu posso colocar até um sinalzinho de igual aqui, ó, porque elas são equivalentes. Tranquilo? Vamos com mais uma fração, agora 90/144 avos. Vamos ver como é que fica isso daqui. Essa fração eu quero determinar a fração irredutível dela, e eu vou começar aqui, é claro, gente, dividindo por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Metade, né, gente? Simples. 144 dividido por 2 vai dar 72. Beleza, agora observe que eu não posso mais dividir por 2. Apesar do número 72 ser par, o número 45 não é. Então, não dá divisão exata por 2. Eu vou tentar aqui, nesse caso, com o número 3. Vamos dividir, então, por 3. Eu escolhi o número 3 porque eu sei que esses números dividem por 3, tá, gente? Então, olha só. 45 dividido por 3 dá 15. 72 dividido por 3 dá 24. Agora eu vou continuar aqui a simplificação por 3. 15 dividido por 3 e 24 dividido por 3. 15 por 3 dá 5 e 24 dividido por 3 dá 8. E aqui a gente para a nossa simplificação porque o número 5 é um número primo. Ele só vai dividir por ele mesmo. E o número 8 não divide por 5, então a gente pode parar de simplificar aqui agora. Aqui está a nossa fração irredutível. Tranquilo? Lembrando que todas essas frações aqui são iguais, elas representam a mesma coisa. Se eu pegar uma figura e dividir ela em 8 partes e pegar 5, é a mesma coisa que eu dividir essa figura em 24 partes e pegar dela aí 15 partes. Agora vamos simplificar de novo essa fração utilizando o máximo divisor comum. Vamos lá. Temos dois números pares, vamos começar aqui dividindo eles por 2. 90 dividido por 2 dá 45. 144 dividido por 2 dá 72. Aqui o nosso número 2 dividiu os dois números aqui, então eu vou circular ele aqui. Continuando, esses dois números não são pares, mas o 72 é, então eu vou dividir aqui por 2. 72 dividido por 2 dá 36. O 45 eu vou repetir. Perceba que esse número 2 só dividiu o número 72 aqui. Então, eu vou colocar esse número 2 aqui em cima do 72, no caso, em cima do 144. Continuando, eu posso dividir aqui por 2 novamente,
36 dividido por 2 dá 18. Aqui eu vou repetir porque não dá para dividir por 2. Esse 2 que dividiu só o 36, vou colocar aqui em cima dele. Olha só, 45 e 18, vou continuar por 2 porque eu ainda posso dividir o 18 por 2. 45 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir. E o 18 que dá para dividir por 2 dá 9. E esse número 2 que dividiu apenas o 18 vai aqui para cima dele. Ó. Aqui eu já não posso mais continuar pelo 2, então eu vou dividir aqui pelo 3. 45 dividido por 3 dá 15. E 9 dividido por 3 dá 3. Esse número 3 dividiu os dois números aqui, então eu vou circular ele. Continuando, tanto o 15 quanto o número 3 dividem por 3. Então, vamos finalizar aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. E esse número 3 aqui, que dividiu os dois, eu vou circular mais uma vez. E para finalizar com tudo aqui, o número 5 é um número primo, só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Gente, olha só, o número 5 só dividiu o 5, né? Então, eu vou pegar esse número 5 e vou colocar aqui em cima, ó. Tendo terminado a fatoração aqui, gente, vamos só encontrar o máximo divisor comum entre esses números aqui. Ó. 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 3 dá 18. O máximo divisor comum entre 90 e 144, então, é o número 18. É esse o número que eu vou utilizar para simplificar essa fração aqui apenas uma vez. Olha só. Agora eu teria que dividir o 90 pelo 18, mas eu não preciso fazer essa divisão, porque a resposta já está aqui. Está vendo esse 5 que dividiu apenas o 90 aqui embaixo? Então, esse 5 é a nossa resposta, tá, gente? Então, 90 dividido por 18 dá 5. O 144 dividido por 18 também tem a sua resposta aqui, porque eu anotei os divisores que foram apenas do 144. Então, eu preciso apenas multiplicar esses três números 2 que eu coloquei ali. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. E aqui está, então, a nossa resposta 5/8, mesma coisa que eu obtive aqui. Resumindo, você não precisa fazer o processo do MDC sempre que for simplificar uma fração. É muito mais fácil se você utilizar esse método aqui. Porém, se você tem dúvida se chegou ou não já na fração irredutível, utilize o MDC, que ele vai eliminar a sua dúvida. É uma dica, beleza? Vamos continuar aqui, vamos simplificar mais algumas frações juntos. Vamos lá! Eu poderia te mostrar vários exemplos aqui para defender um método ou outro, ou para defender o MDC, ou para defender as divisões sucessivas. Mas esse não é o meu objetivo, você escolhe o que for melhor para você. Aqui eu vou te mostrar algumas dicas caso você opte pelas divisões sucessivas. Tem umas dicas aqui que podem acelerar bastante o processo. Vamos lá, vem comigo e vem aprender isso daqui. Olha só, 180 centésimos. Veja que eu posso dividir aqui por 2, fazer lá as divisões sucessivas, eu posso, sem problema algum, mas eu posso acelerar um pouquinho esse processo aqui, ó, dessa forma que eu vou te mostrar. Perceba que o 180 e o 100 são pares, dá para dividir por 2, porém veja que os dois também terminam com 0. Isso quer dizer que eu vou poder dividir eles por 2 e também por 5. Se eu posso dividir por 2 e também por 5, por que eu não divido logo por 10? Se eu dividir logo por 10, vai ficar bem mais fácil aqui para mim. Olha só, 180 dividido por 10 é 18. É só ignorar o zero, né, gente? E 100 dividido por 10 é 10. É só ignorar um dos zeros, né, gente? Então, tá aí. Ainda não acabou. Queremos a fração irredutível. Então, eu vou simplificar aqui mais uma vez, quantas vezes forem necessárias. Vou simplificar por 2, porque os dois são par. 18 dividido por 2 dá 9 e 10 dividido por 2 dá 5. E aqui está a minha fração irredutível, eu não posso continuar a simplificação, porque o 5 é primo e o 9 não dá para dividir por 5. Então, aqui acabou tranquilo, tá, gente? Veja que aqui a gente simplificou duas vezes apenas, né? Se eu fosse dividir por 2 e dividir por 5, eu ia ter mais uma simplificação. É claro que eu poderia, se eu soubesse disso, dividir imediatamente o 180 e o número 100 por 20. Olha só o que aconteceu, ó. 180 sobre 100. Se eu simplificar direto por 20, tanto de cima quanto de baixo, 180 dividido por 20 dá 9 e 100 dividido por 20 dá 5. É claro que esse processo simplifica bastante, mas é muito difícil você descobrir isso de cabeça, né? Lembrando que as simplificações precisam resultar em divisões exatas, tá, gente? Beleza? Vamos continuar aqui então, olha só. 80 120 avos. Vamos dividir aqui os dois por 10, gente. Dois números que terminam com 0, dá pra gente dividir por 10. 80 dividido por 10 dá 8.
120 dividido por 10 dá 12. O 8 e o 12 são par. Eu vou continuar aqui a divisão por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Mais uma vez, tenho números pares, posso dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Cheguei, então, na minha fração irredutível, 2/3. Só uma dica, gente. Aqui no 8 sobre 12, eu poderia ter pego um atalho. Em vez de simplificar o 8 e o 12 por 2, como eu fiz, eu podia simplificar logo por 4. E daí eu ia fazer apenas uma simplificação. Olha só. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. E aqui eu cheguei na mesma resposta que tinha chegado ali em cima. Nós temos agora mais uma simplificação, a última é 60/105. Veja que eu não posso simplificar por 2, então temos que tentar com outro número. Você pode utilizar números primos ou não aqui na simplificação, né? Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. Eu escolhi o número 3, tá, gente? Eu sei que o número 3 divide de maneira exata tanto o número 60 quanto o número 105. Olha só, 60 dividido por 3 dá 20. E o 105 dividido por 3 dá 35. Bom, aqui 20 e 35 avos não dá para dividir por 2, então vamos continuar aqui o processo. Eu posso fazer a simplificação aqui, ó, por 5. Veja só, 20 dividido por 5 dá 4. E 35 dividido por 5 dá 7. E aqui nós chegamos na nossa fração irredutível. Eu sei disso porque o número 7 é um número primo. E o número 4 não dá para dividir por 7, beleza? Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro. Vamos só recapitular aqui. O processo de simplificação trata-se de reduzir uma fração de maneira que fique mais fácil de entender ela. E a gente pode fazer isso através das divisões sucessivas, como eu fiz aqui, ou você pode utilizar também o processo do MDC para fazer apenas uma divisão e ter ali a sua resposta final. Espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar te ajudando a resolver as suas dúvidas. E se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço!